A gente precisa entender o que é que a gente está chamando de normalização, porque eu entendo que existem dois cenários que são cenários muito distintos. Eu vou pintar os dois cenários aqui para que a gente possa compreender. Vamos pintar um primeiro cenário de um indivíduo com autismo nível 1 de suporte. Então, o que antigamente nós entendíamos como autismo leve, esse é um termo que não se usa mais. O que é um autismo nível 1 de suporte? Como o nome está dizendo, é um indivíduo que, a despeito de trazer sofrimento, o transtorno do espectro do autismo, caso contrário, não seria um transtorno. Então, a despeito daquelas características trazerem sofrimento, ele é um indivíduo que ele precisa de pouco apoio para ter uma qualidade de vida. Então, o que nós estamos falando, por exemplo? Nós estamos falando de um indivíduo de inteligência normal, de um indivíduo que conseguiu estudar, de um indivíduo que tem um bom nível de independência, de um indivíduo que pode estar no mercado de trabalho, do indivíduo que consegue manter relações sociais dentro das suas próprias limitações, mas é disso que nós estamos falando quando a gente fala de um transtorno do espectro do autismo nível 1 de suporte. Este indivíduo, se ele optar, por si só, optar por exemplo, não ser submetido a nenhum tipo de intervenção, não vejo nenhuma dificuldade. É um indivíduo que ele tem uma condição comportamental, ele tem uma condição de tomada de decisão, porque a vida dele, dentro, de novo, das suas limitações, ela vai se desenrolar. Agora, um outro cenário, vamos pegar um indivíduo que ele é nível 2, 3 de suporte. Vamos agora pensar numa criança, por exemplo, de 6, 7 anos de idade, nível 2, 3 de suporte, que é não verbal ou minimamente verbal, e uma criança que ela é dependente para as atividades de vida diária, então uma criança que ela é incapaz de se alimentar sozinha, muitas vezes, uma criança que não conseguiu adquirir as habilidades de higiene pessoal sozinha, então uma criança que precisa de suporte, por exemplo, quando ela usa o toalete, ou uma criança que precisa de suporte para tomar banho, ou uma criança que está com 6, 7, 8 anos de idade e ainda não conseguiu ser desfraldada, uma criança que está matriculada lá numa escola de educação especializada, ou mesmo ela está incluída numa escola comum, mas ela tem enormes dificuldades de aprendizado acadêmico. Esta criança, a gente dizer que ela pode ficar sem intervenção e que a intervenção visa normalização, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade as pessoas irem à rede social falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquele indivíduo que é um autista nível 1, e você pode perguntar a ele, olha, você está satisfeito com a sua qualidade de vida? Você quer continuar vivendo assim? E esse indivíduo, na sua tomada de decisão plena, ele diz, não, eu estou satisfeito e eu quero continuar vivendo assim, eu não quero mudar o meu comportamento, eu quero ser desta forma. Não tem absolutamente nenhum problema. O indivíduo tem uma boa tomada de decisão. Agora, por outro lado, este indivíduo, esta criança de 6, 7, 8 anos de idade, nível 2, 3 de suporte, você vai perguntar para ele, ele é não verbal, ele é minimamente verbal, a sua imensa maioria tem deficiência intelectual. Então você pergunta para quem? Você pergunta para o responsável legal, você pergunta para a mãe. Veja, você acha que a mãe vai dizer que as coisas estão bem assim? Que realmente não precisa aprender a fazer toalete, não precisa aprender a tomar banho, nós vamos respeitar a autonomia daquele indivíduo e vamos viver assim? Não, né? É claro que essa mãe vai dizer assim, não, eu acho que precisa de intervenção para o meu filho. Por quê? Porque eu quero que ele seja normal? Não, porque eu quero que ele tenha uma mínima qualidade de vida. Um indivíduo que não consegue utilizar o banheiro, não consegue tomar banho, não consegue se alimentar sozinho, não se trata de normalizar ninguém. Se trata dele ter um mínimo de dignidade para viver. O nome disso é qualidade de vida. Então eu acho importante, pessoal, quando você vai para a rede social falar sobre, entre aspas, normalizar pessoas, entender quem é a pessoa que nós estamos falando. É um autista nível 1 que tem plena capacidade de tomada de decisão? Ok. É uma criança com autismo nível 2, 3, severamente comprometida a sua qualidade de vida? Acho que a perspectiva é diferente. É uma irresponsabilidade a gente falar isso de uma forma genérica.